Oi, pessoal, boa noite. Estou chegando por aqui só para passar um recado para você. Eu estava lendo algumas coisas, escrevendo algumas coisas para o culto de amanhã e eu vi uma coisa sobre o menino Davi da Bíblia e eu queria deixar isso para você meditar. Muitas vezes, o seu Golias, o seu problema, o monstro da sua mente, ele inicia a batalha pela mente para destruir a sua fé. E ele tenta a todo custo minar a sua cabeça para que você não raciocine e perca a sua fé. E aí eu estava pensando nisso. Estava pensando nas batalhas. Olha, primeiro tem o embate físico, elimina suas forças. Ele tenta eliminar o seu potencial na batalha. Antes do embate físico, a batalha de Davi se estabelece na mente. A batalha de Davi teve um percurso. Ela se inicia na sua mente. E Davi foi até o campo de batalha levar suprimentos para os seus irmãos, o campo físico, mas ela iniciou na sua mente. Aí quando Davi chega lá para entregar o lanchinho dos irmãos, ele viu o gigante. Quantas vezes nós vimos o gigante que está afrontando as nossas vidas e nós simplesmente recuamos, mas Davi não, presta atenção. Aí quando ele procura saber o que está acontecendo, o seu irmão julga ele e julga as intenções e destaca as limitações de Davi. O irmão de Davi, às vezes uma pessoa que está próxima a você, ele sabe que você está em guerra, é uma pessoa chegada a você. E aí, de repente, ele destaca as suas limitações. Você não pode ir porque você não sabe falar, você não pode ir porque você é pequeno, você não pode ir porque você não está preparado. Nós sabemos que quem nos prepara para a guerra é o Senhor. E aí, quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouve falando com os soldados, ele fica zangado, ele fica chateado. E aí o que é que ele faz? Ele diz: o que é que você está fazendo aqui? Você não tem nem tamanho de gente. O seu irmão destacando as suas fragilidades para você desistir da batalha. Pessoas que estão próximas a você vão chegar perto de você e vão dizer que você não é capaz. E aí, ele vai e destaca que a inveja dele do irmão é tão grande que ele diz assim: eu conheço as suas intenções. Eu sei que você é arrogante, Davi. Você quer apenas ver a batalha. Mas não apenas o seu irmão começa a falar coisas terríveis de Davi. A história se desenvolve e Davi resolve enfrentar o gigante. Eita Deus! Quantas vezes você desiste da batalha antes mesmo de chegar perto do gigante? Quantas vezes as pessoas se levantam contra você para dizer que você é incapaz? Mas Davi se ergue e decide. Olha aí, Davi toma uma decisão: eu vou enfrentar esse gigante. Custe o que custar, pode custar a minha vida, mas eu vou enfrentar esse gigante. Você precisa decidir enfrentar o gigante que está tentando te derrubar. E aí, Golias está desafiando ao Deus de Davi. E com fé inabalada, porque ele já tinha
já tinham tentado na mente dele desestabilizar o emocional. A batalha começou por aí. Quando Davi chega no campo de batalha, as pessoas começam a falar que ele não pode, que ele não vai conseguir. Ou seja, primeiro território da batalha foi na mente de Davi. E aí, o desafio está lançado e a fé inabalável de Davi entende quem é o Senhor da guerra. Quem é o Senhor da sua guerra? É você mesmo? Quem é que está com você durante a guerra? E aí, Davi entende que a guerra é do Senhor e aí ele traz a memória, diz: gente, peraí, deixa eu contar aqui uma história para vocês. Essa não é a primeira batalha que eu estou enfrentando, não. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Esse Golias, diante do meu Deus. Aí ele traz para a mente as respostas necessárias para vencer a guerra. Davi não se dobrou, Davi não se submeteu. As sugestões de impotência que foram lançadas na mente de Davi tiveram a resposta certa, porque Davi tinha uma fé inabalável. E aí ele diz, ele vai e diz para o rei: ei, rei, eu vou vencer o gigante. E aí, para enfrentar o gigante, o que é que Saul diz para Davi? Você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. Mais uma vez, esse menino é desmotivado. Vem lá uma seta, um dardo inflamado de Satanás para minar a coragem de Davi. Você é apenas um meninote. E esse homem é um guerreiro desde a sua juventude. Ele foi treinado para o combate, Davi. Você não tem arma nenhuma. Você é um meninote. Mais um duro golpe contra a fé de Davi. Ele poderia ter abandonado a batalha nessa hora, mas ele decide insistir. Você precisa insistir. Você não pode desistir, a batalha está só começando. E aí, ele decide não ouvir as vozes aterrorizantes ao seu redor e permanece firme na batalha. Quantas vezes você já pensou em desistir? E quantas vezes a sua mente foi bombardeada por dardos inflamados do inimigo, tentando te fazer desistir? Eu estava ouvindo hoje a história de uma amiga minha que está com o marido internado na UTI, e uma voz disse para ela: bote as coisas do passado, as músicas que ele gosta, o que levou ele à enfermidade, bote para tocar, para satisfazer a carne dele, faça um teste. Eita, Deus da glória! Mas a sua fé inabalável vai te fazer insistir para receber a vitória. Até mesmo o gigante no campo da batalha, já no campo de batalha, o gigante que se colocava diante de Davi. Deixa eu só fechar isso aqui, pessoal, para eu não desconcentrar aqui e não parar. Meu Deus. Como é que eu paro isso aqui, gente? Não sei não, é diferente do meu. Eita, Deus da glória. E aí, no campo de batalha, face a face com Golias, o primeiro golpe não é físico. O gigante disse para Davi: mandaram um cachorro brigar comigo? Começa a falar abobrinha do rei Davi.
face a face com o gigante. O golpe não é físico, o golpe é na mente dele. O gigante tenta abalar a fé de Davi outra vez. Já tinha sido irmão, já tinha sido rei, e agora o próprio Golias tenta tirar a fé de Davi. Não desista. Não desista da guerra. Mesmo que o inimigo se levante contra você, não desista da guerra. Golias com o seu escudeiro à frente avança contra Davi. Quem está avançando é o inimigo. Rindo com desprezo, sabe? Achando que a batalha estava ganha. O nosso Deus é o Deus que surpreende. E aí o Davi não desiste também não. E Golias vai e grita para Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Davi não estava nem com a arma apropriada, mas a fé dele era maior. Como que anda a sua fé? E aí Golias amaldiçoa Davi mais uma vez, uma flecha, um dardo inflamado contra a parte emocional de Davi, tentando fragilizar a fé de Davi. Por que a sua fé é tão importante? Você já parou para pensar por que você é tão importante? Por que o inimigo quer tanto te derrubar? E aí ele amaldiçoa Davi, né? Diz um monte, pragueja contra Davi. E aí venha cá e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, bradou lá o Golias, né? A história continua. Estou lendo aqui o texto da história de Davi. Golias destaca as limitações, ressalta a probabilidade da sua vitória, que Davi era pequeno, não era treinado. Talvez o inimigo esteja dizendo tudo isso de você. Que você é pequeno, não é treinado, não é capaz. Você não tem recursos. Ele ataca a sua fé, ele quer destruir a sua vida. Mas Davi sabia que do Senhor era a guerra. E aí eu me lembro do rei Josafá, que foi a botar o povo para orar e adorar e se consagrar e disse: essa peleja não é minha, é do Senhor, faça isso, a peleja não é sua, é do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confie no Senhor, deixe o Senhor guerrear por você e você vai ser mais que vencedor. A vitória não vem dos recursos nem das circunstâncias, e o seu coração deve descansar nessa verdade de que o Senhor te guarda. Davi disse a Golias: todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Davi não deixou que a sua fé fosse abalada. Ele elimina as circunstâncias dos ataques dos inimigos porque ele sabe quem é o seu Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. E quando ele ouve aquele rugido daquele falso guerreiro, ele diz: o que? Você está falando contra quem? Você está falando contra o meu Deus? Não, isso aí não vai ficar assim não. Eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. Davi não deixou que a sua fé fosse eliminada ou abalada pelas circunstâncias ou pelos ataques do inimigo. E aí Davi confia em Deus e vai contra o grande Golias que estava ali em pé diante dele.
E com a arma que ele tinha, um estilingue, ele lança a pedra e derruba Golias. Porque não se deixou abalar. Na sua mente, não se deixe abalar. Reaja perante as batalhas da vida. Não permita que a ansiedade ou o medo ou a matemática da lógica, as palavras amargas dos amigos ou dos inimigos ou até dos irmãos, né? Esse texto aqui eu achei no Google e achei interessantíssimo. Não deixem que os inimigos que se levantam contra você falem mais alto do que a sua fé. Confie no Senhor e haja de acordo com a sua fé. Entregue o seu caminho ao Senhor, busque a vontade de Deus e vença os inimigos que se levantarem contra ti. Porque, afinal de contas, agindo Deus, quem impedirá? Ele agirá conforme a sua fé. Não permita que o seu Golias domine o seu dia, os seus pensamentos ou abale a sua fé. Se afaste das circunstâncias e olhe somente para Deus. Não deixe que nada tire a sua paz. Guarde a sua mente dos dardos inflamados. Fuja das circunstâncias mais adversas. Fuja. Bata em retirada. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. Ele vai te livrar, Ele vai te dar a vitória. Confie em Deus. Haja como quem confia em Deus. Quando vierem as vozes perturbadoras para tirar você do rumo, você vai dizer, olha, essa batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, a vitória é certa. Quero deixar essa mensagem para você, porque isso mexeu com o meu coração. Confie em Deus. Ele tem um propósito para a sua vida e nada vai impedir esse propósito de se realizar. Nem as pessoas murmurando contra você, caluniando, dizendo que você não tem condição. Você não tem condição, mas Deus está vendo que você tem condição e Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar as armas certas, as armas que Ele preparou. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. É Ele, porque quem é Deus senão o Senhor e quem é o rochedo, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Confia no Senhor, espera nele. Ele vai te dar a vitória. Mesmo que haja duras batalhas no caminho e gente tentando te desanimar, o Senhor adestra tuas mãos, te prepara para a guerra e te dá a vitória. Amém? Vá dormir em paz, descanse em paz. O Senhor é conosco. Até amanhã, se Deus quiser.